Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos iniciar um projeto muito especial do canal Everton Pires. Eu estou falando da série de imersão em Excel. Nós vamos começar por uma aula muito especial, imersão em tabelas dinâmicas. Everton, como assim? Que tal de aula de imersão é essa? Nós vamos pegar blocos importantes do Excel, tabela dinâmica, funções, gráficos, listas suspensas, blocos importantes de muita procura no Excel e vamos criar uma aula de imersão, uma única aula dedicada a esses assuntos. Então serão aulas um pouco maiores, mas nós temos algumas ferramentas interessantes, como os capítulos do YouTube. O que são os capítulos? Você olha aqui na barra do vídeo, você vai ter o vídeo todo picado ali para você saber qual assunto é mais interessante para você. Então, se você conhece o assunto atual, você pode pular para o próximo ou pular para outro assunto que interessa mais. Isso é bem interessante. Outra ferramenta interessante é baixar a planilha para você ir praticando e fazendo junto, isso faz toda a diferença. Antes de começar a nossa aula de imersão, eu vou mostrar para você todos os assuntos abordados aqui. Pego a minha seta, nós vamos começar pelo conceito de tabela dinâmica, como fazer a tabela dinâmica, configurações, lista de campos, tabela dinâmica com base nomeada, limites da tabela dinâmica, resumir, mostrar valores e duplicar colunas de tabela dinâmica, muito interessante, classificar dados, filtro de dados, tabela dinâmica automática, agrupamento de datas, muito especial, campos calculados, limpar histórico de dados excluídos, excluir dados vazios da tabela dinâmica com duas bases, olha que legal, fazer relacionamento de bases na tabela dinâmica, gerar infodados tabela dinâmica, design de tabela dinâmica e, por último, segmentação de dados em tabela dinâmica. Entendeu porque é uma aula de imersão? Nós vamos ver praticamente todos os assuntos de tabela dinâmica e ao longo da aula eu ainda sugiro algumas possibilidades com tabela dinâmica muito especial. Então é isso, aproveite ao máximo a aula de imersão em tabela dinâmica. Esse vídeo é lançado como estreia no YouTube, é uma espécie de live com algumas diferenças. Então você pode fazer comentários e interagir nesse vídeo, eu vou estar ao vivo acompanhando o lançamento. E é claro que a aula vai ficar sempre no canal disponível para você relembrar qualquer assunto. Então aperte os cintos e vamos direto para a aula de imersão em tabela dinâmica. Agora eu vou falar um pouco sobre o conceito da tabela dinâmica. Nós vamos fazer uma tabela dinâmica mais simples possível aqui e então nós vamos explorando todas as possibilidades na sequência desse vídeo. O que é uma tabela dinâmica? É a possibilidade de você selecionar uma tabela de dados e então fazer agrupamentos conforme sua necessidade. Então você pode fazer agrupamentos pelos vendedores, pela região, você pode agrupar valores, você pode agrupar por datas, um monte de coisa legal. Everton, a tabela dinâmica sempre esteve no Excel? Não, ela foi lançada, se eu não me engano, em 2010. Ela chegou bem depois que o Excel foi lançado e quando chegou foi tão especial que matou alguns comandos. Por exemplo, o filtro avançado, ele existe até hoje, mas depois que você usa a tabela dinâmica, você não vai ter a cara de pau de utilizar o filtro avançado, que não tem necessidade, é chato de mexer no filtro avançado. E a tabela dinâmica é muito especial, conectada com segmentação de dados, que é muito especial também, eu vou mostrar na sequência, conectado com linha do tempo e várias outras possibilidades. Sabendo desses pequenos detalhes importantes, agora nós vamos para a criação da tabela dinâmica. O que eu preciso para criar uma tabela dinâmica? Eu preciso de uma base de dados. A Everton, ela tem um mínimo de linhas, um mínimo de tamanho? Não, você precisa ter uma base de dados com o padrão de base de dados. Como assim? Uma base de dados precisa necessariamente ter o cabeçalho e esses cabeçalhos precisam estar preenchidos. Simplesmente isso. Você pode ter informação faltante na base? Pode, mas você não pode ter problema no cabeçalho. Senão a tabela dinâmica, por exemplo, ela não vai aceitar. Everton, a base serve só para tabela dinâmica? Claro que não. Hoje nós temos várias possibilidades no próprio Excel. Nós temos o Power BI que trabalha diretamente com base de dados, então o conceito vale para tudo. Como você vai selecionar uma base de dados para fazer a tabela dinâmica? Você pode selecionar em uma única célula, olha essa dica, em uma única célula,
Assim o Excel vai entender que você vai selecionar toda a base de dados, ou você vem aqui no começo, ó, seleciona todo o cabeçalho, Shift, End, seta até o final, aí você tem certeza que está selecionado corretamente. Depois disso a gente vem aqui na guia Inserir, na parte de cima, e dentro de Inserir nós temos a gloriosa tabela dinâmica. Quando eu clico em tabela dinâmica, olha o que acontece, eu vou fazer da forma mais simples possível. Eu tenho um intervalo reconhecido aqui, eu poderia fazer um monte de coisa aqui, ó, adicionar esses dados ao modelo de dados, nós vamos ver isso lá na frente. Poderia escolher uma planilha específica ou um local específico para inserir essa tabela dinâmica, mas eu vou manter aqui, ó, nova planilha. Quando eu pressiono OK, olha o que o Excel fez. Criou uma nova planilha e aplicou a tabela dinâmica. Era exatamente isso o esperado aqui. Sempre que eu crio uma tabela dinâmica, surge aqui o campo da tabela. Quando eu selecionar os campos, ele vai aplicar exatamente nesse espaçamento. Eu posso mudar isso aqui, eu vou explicar melhor depois. E aplica automaticamente aqui a lista de campos da tabela dinâmica, que eu não vou mostrar agora. Eu vou pegar somente aqui, por exemplo, o vendedor. Eu vou marcar o vendedor e vou marcar valor da venda. Como padrão, a tabela dinâmica já monta uma estrutura aí que ela entende que é o certo. Então ela já mandou os vendedores para a linha e trouxe os valores aqui na coluna B. Como eu não tinha nenhuma exigência aqui, tá certo. Mas você pode mudar essa estrutura da tabela dinâmica, nós vamos falar bastante na sequência. Agora a gente passa para as configurações de tabela dinâmica e tem algumas informações muito importantes aqui e algumas delas resolvem problemas essenciais de tabela dinâmica. Aqueles problemas que as pessoas têm dúvida por anos e às vezes não conseguem resolver. Sempre que eu tenho uma tabela dinâmica e posiciono o cursor, habilita automaticamente as guias Análise de Tabela Dinâmica e Design. Quando eu venho em Análise de Tabela Dinâmica, eu tenho aqui algumas opções pela faixa de opções. Outra forma de acessar essas configurações é clicar com o botão direito e Configurações e Opções aqui na parte de baixo. Então eu posso acessar dessas duas maneiras. Eu venho aqui pela faixa de opções e nós vamos ver algumas possibilidades. A primeira delas aqui no grupo Tabela Dinâmica, nós temos opções. Quando eu abro opções, nós temos aqui configurações importantes. E elas são tão interessantes que algumas delas nós vamos falar especificamente daqui a pouco, dando sequência aqui na nossa aula. Que é o caso de gerar infodados tabela dinâmica. Isso aqui é muito legal para quando você precisa extrair dados da tabela dinâmica. Às vezes dá uns problemas e as pessoas não sabem como ativar ou desativar essa opção. Nós vamos ver na sequência. Segura aí. Quando eu clico em opções, nós temos a caixa opções da tabela dinâmica. Perceba que eu tenho várias guias aqui. E a maioria delas é para você fazer algumas configurações na característica das suas tabelas. Então vale a pena você entrar em cada uma das guias e testar todas as possibilidades, testar aquilo que fica legal para o seu tipo de tabela dinâmica. Eu vou falar aqui das configurações mais importantes que a gente mexe com mais frequência. A primeira delas é o ajuste automático. Vou mostrar aqui na setinha para você. Ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Isso é bem interessante, pois como padrão, sempre que você atualizar a tabela dinâmica, ela fica sanfonando, ela fica mudando conforme o tamanho dos dados. Mas, se você estiver trabalhando num relatório estático, você precisa desmarcar essa opção. Esse é um assunto que nós vamos falar especificamente daqui a pouco. Mas é importante você saber que está aqui nas configurações da tabela dinâmica. Depois disso eu tenho totais e filtros. Aqui são configurações normais, você precisa marcar e desmarcar para ver como fica. Exibição tem uma observação importante. Eu tenho aqui essa opção, layout clássico da tabela dinâmica. A mudança não é tão relevante, mas o Excel muda o padrão da tabela dinâmica para o início. Lá quando lançou a tabela dinâmica, ela tinha um desenho ali um pouco diferente, um visual um pouco diferente. Então você pode marcar aqui, ó, layout clássico de tabela dinâmica. Eu não costumo utilizar muito, mas é legal você testar para ver se interessa. Impressão, mesma coisa. Você vai testar e repetir rótulos, definir títulos, como fica legal para o seu uso. Aqui na guia dados também tem um ponto bem relevante, nós vamos falar especificamente também. Você pode marcar algumas opções, mas essa aqui é muito importante, eu vou marcar de forma diferente. Ó. Reter itens excluídos na fonte de dados. Everton, o que é isso? Nós vamos falar especificamente desse assunto, ele é bem relevante. Quando você está trabalhando numa tabela dinâmica, muitas vezes você muda a característica da tabela dinâmica, mas como padrão ela armazena todos os dados que você trabalhou. Isso mesmo.
mesmo que você mude o seu filtro, ela fica com histórico de filtros que não existem mais. Por que isso? Às vezes você substitui uma categoria. Imagina que você tem o vendedor Kleber e o Kleber foi mandado embora. Então você vai substituir tudo que é do Kleber, você vai passar para Renata. Um exemplo. Você vai fazer o filtro para o novo nome, só que o nome do Kleber vai ficar guardado lá na tabela dinâmica. Então, se você quiser retirar o histórico de dados excluídos, você vai trabalhar aqui, ó. Nós vamos falar sobre isso depois. Você vai tirar do automático e colocar nessa opção aqui, ó, nenhum. Eu não vou falar agora mais porque eu quero mostrar com um exemplo prático para você entender qual a diferença. Depois disso, nós temos texto alt, não vejo nenhuma relevância aqui, eu nunca utilizei esse campo. E essa foi a caixa de opções da tabela dinâmica. Ainda aqui na guia Análise de Tabela Dinâmica, nós temos outro tipo de configuração, configurações de campo. Eu não uso muito por aqui, mas você pode mexer nos campos da tabela dinâmica também. Quando eu clico em configurações de campo, ele abre aqui, ó, a caixa configurações de campo e você pode fazer algumas mudanças. Eu vou falar mais sobre essa caixa na sequência em listas de campo, pois é o mesmo que vê aqui nas listas de campo da tabela dinâmica. Clico aqui em valores, olha o que aparece aqui, ó, configuração do campo de valor. Quando eu clico em configuração, eu chego exatamente no mesmo lugar, só que agora habilitado, tá vendo aqui? Como padrão, minha tabela dinâmica está somando, eu poderia mudar para contagem, média, máximo, mínimo, produto, conforme a minha necessidade. Fica tranquilo que nós vamos falar sobre isso na sequência. O próximo assunto já são as listas de campo e a gente já vai pegar esse assunto de jeito. Não tem como não ficar fera em tabela dinâmica. Agora a gente vai entrar aqui em listas de campo. Exatamente nesta planilha aqui, ó, listas de campo. Esse assunto é muito interessante. Às vezes a gente passa anos trabalhando com tabela dinâmica, mas não entende algumas partes específicas. E hoje em dia a gente tem uma facilidade grande para aprender. Você tem o YouTube. Quando eu comecei a trabalhar no banco Volkswagen lá nos anos 2000, eu não tinha YouTube, eu não tinha internet para pesquisar, não haviam artigos ensinando a fazer como a gente tem hoje. Então o pessoal tem uma facilidade muito grande para encontrar conteúdo e aprender. As listas de campos são fundamentais na tabela dinâmica porque ela sempre vai existir. Se você tem uma tabela dinâmica, você tem listas de campo. E é exatamente onde fica armazenado os rótulos de cada coluna da sua base e como você vai dispor a sua tabela dinâmica. Não tem como fugir da lista de campo. Vamos criar uma tabela dinâmica bem simples aqui no lado direito. Então eu seleciono uma célula da minha base e inserir tabela dinâmica. Como que eu faço para inserir uma tabela dinâmica aqui, ó, do lado, na mesma planilha ou uma planilha existente? Você vai mudar essa opção aqui, ó, planilha existente, e então você vai mostrar para o Excel onde você quer. Basta posicionar a célula e dar Enter 2 vezes. Olha que interessante. Eu apliquei a tabela dinâmica aqui ao lado para mostrar para você juntamente com a minha base de dados. Você viu o que aconteceu aqui? Eu apaguei a minha lista de campo. Clico com o botão direito. Olha o que eu tenho aqui embaixo, mostrar lista de campos. Sempre que eu crio a tabela dinâmica, ele vai ocupar um espaço aqui, ó, vai depender do tamanho, da característica da tabela dinâmica. E como padrão, ela traz a lista de campo. Mas você viu o que aconteceu? Eu apaguei a lista de campo. E aí tem um detalhinho importante que às vezes a pessoa se confunde. Clico com o botão direito e olha o que eu tenho aqui embaixo, mostrar lista de campos. Quando eu clico, ela volta mais uma vez. Eu vou deixar bem grandona a lista de campos para a gente entender algumas coisas importantes. Quando ela está ativada, eu posso voltar para a base? Olha o que acontece, clico na base, ela desaparece automática. Quando eu posiciono o cursor na tabela dinâmica, ela volta automático. Mas isso não acontece quando você clica no X aqui, ó. Se eu clicar no X, ela não volta automático. É um detalhe importante que as pessoas apanham no começo. Por que que às vezes ela volta automático e às vezes não? É uma regrinha da tabela dinâmica. Clico com o botão direito, mostrar lista de campos. Aí sim ela vai voltar automaticamente. Se eu posicionar o cursor na base, ela some, posiciono na tabela dinâmica, ela volta. Então esse quadro que a gente tem do lado direito é a lista de campos. Que campos? Que campos são esses? São os rótulos da sua base de dados. Como assim, Everton? Mostra na tela aí, ó. Status, tá vendo aqui? Valor de venda. É o espelho da sua base de dados. Forma de pagamento, departamento, vendedor. É o espelho. Todos os campos que você tem na base, você vai ter na sua lista de campo. Importante entender isso no começo. Outra coisa importante, como padrão, a tabela dinâmica fica disposta desse jeito aqui, com os quadrantes aqui na parte de baixo. Mas você pode mudar isso.
Basta vir aqui nessa engrenagemzinha e olha quantas opções diferentes eu tenho aqui. Tenho essa possibilidade que é bem legal, volto na engrenagem, seção somente campos, você pode ter, não vejo funcionalidade, porque você sempre vai ter que dispor os campos, né? Somente seção de áreas, você pode ver também, somente seção de áreas 1:4, outra possibilidade aqui. As opções mais legais são a 1 e 2, com certeza, na minha opinião, gosto bastante dessa possibilidade 2. Vamos deixar aqui no tradicional para ficar bem mais fácil de entender. Um detalhezinho interessante antes de avançar com a lista de campos. Como padrão, a lista de campos é acoplada aqui, ó, no lado direito, mas você pode fazer algumas movimentações. Você pode tanto mexer aqui nos quadrantes, ó, deixar maior ou menor. Você pode também agredir mais ou menos a sua tela aqui, ó, onde está a base de dados. Não faz muito sentido você utilizar tanto espaço para a lista de campos, mas você tem essa possibilidade se quiser. Vou diminuir um pouquinho aqui, desço essa parte também, que é sempre legal você enxergar todos os campos. Agora nós vamos entender como dispor uma tabela dinâmica através da lista de campos. É muito simples, mas quando a gente está no começo, aprendendo tabela dinâmica, a gente faz algumas confusões, precisa de alguns exercícios. Então perceba que eu criei a tabela dinâmica aqui e a gente não fez nada ainda. O que a gente precisa entender aqui? Eu tenho aqui no começo o primeiro campo de filtros. O que é filtros? O filtro sempre fica posicionado acima da tabela dinâmica e pode ser o mês, pode ser o ano, pode ser uma característica do produto e eu já vou mostrar como funciona. Depois nós temos os valores. Esses dois são os diferentes aqui. Eu tenho o filtro, eu tenho o valor. Sempre que você for trabalhar com valor, você vai acoplar o valor aqui nesta parte da lista de campos. É fundamental e muito intuitivo. Agora, o que pode mudar na disposição da sua tabela dinâmica é a disposição das colunas ou das linhas. Então, se você entender a diferença e o uso desses quadrantes, fica muito fácil fazer tabela dinâmica. Por exemplo, eu quero pegar o vendedor, tá vendo que eu marquei ali o vendedor? Ele já entendeu como linhas, porque é mais comum que você utilize uma categoria dessa como linha. E se eu mudar para colunas, olha o que acontece. Ele vai dispor todos os nomes de vendedores em colunas. Eu poderia fazer isso também, mas não faz sentido aqui para esse caso. Volto aqui para as linhas. Então você pode ir testando para ver como vai funcionar melhor na sua tabela dinâmica. Vamos supor que eu quero o valor das vendas desses vendedores. Então eu pego aqui vendas, ó, vou arrastar para o campo valores. Lembra que eu falei? Sempre que eu vou trabalhar com valores, eu tenho um campo aqui para isso. Agora aconteceu a mágica da tabela dinâmica. Eu tenho 5.000 lançamentos, mas ele vem aqui, resume as vendas de cada vendedor de forma muito simples. Eu posso atualizar isso a qualquer momento. Vou configurar esse número aqui com o atalho, Ctrl Shift exclamação, e eu configuro com 2 casas decimais. Everton, você falou do filtro. Como funciona o filtro? Vamos supor que eu quero um filtro pelo estado desses vendedores. Como eu faço? Eu venho aqui na minha lista de campos, eu vou procurar o estado, e eu vou colocar onde, gente? No campo filtros. Olha que interessante. Vou tirar o meu foco. Olha onde o filtro ficou anexado aqui, ó, na tabela dinâmica. Um pouco acima, ela continua fazendo parte da minha tabela dinâmica, ela não é um ser à parte, ela está fazendo parte, só fica um pouco separado ali na parte de cima. E olha o que acontece agora. Eu quero saber quem são os vendedores do Distrito Federal, por exemplo. Clico OK, apenas a Maria José. Quais são os vendedores da Bahia? Clico, tem apenas o Newton Souza. Então o filtro serve para isso, você pode colocar quantos filtros você quiser. Posso vir aqui na parte de cima e preencher todos os dados. Em alguns casos você pode mesclar o uso da linha com a coluna, e é um caso que eu gosto bastante. Imagina que você tem aqui um relatório de vendas, você está enxergando as vendas. Como eu disse no início, é importante entender o papel do filtro, o papel do valor, que eles são fixos e não tem muita dúvida aqui, e você pode utilizar coluna ou linha conforme a necessidade. Por exemplo, aqui no caso dos vendedores, eu poderia trocar de linha para venda. Olha o que acontece. Ele vai tirar da vertical para a horizontal, o que nesse caso não faz tanto sentido, não ficaria legal, mas pode ser útil. Pode ser que você esteja construindo um suporte para um painel de dashboard. Então não tem problema estética, porque ele não vai aparecer, você vai entender a necessidade do seu projeto. Então nós falamos agora de lista de campos, um assunto importante, você entender como dispor a sua tabela dinâmica. E na sequência a gente vai aprender a nomear a tabela dinâmica, aplicar a tabela dinâmica em outros locais, outro assunto bem importante.
Agora a gente entra num assunto muito especial de tabela dinâmica com base nomeada. Lembrando, deixe seu comentário aqui. Esse vídeo é uma espécie de live, eu estou acompanhando aqui nos comentários, embora seja um vídeo definido como estreia. É uma espécie de live muito interessante do YouTube, onde eu consigo editar o vídeo, mas eu estou ao vivo com vocês. Pode perguntar, observar o que você quiser e o vídeo vai ficar sempre disponível no canal. Everton, que é uma tabela dinâmica com base nomeada, isso aqui é muito legal. Se você quer mudar de nível em tabela dinâmica, no Excel você tem que fazer isso aqui sempre. Imagina que sempre que eu preciso criar uma tabela dinâmica, o processo é o mesmo. Eu seleciono uma base de dados, aí eu faço o quê? Inserir tabela dinâmica. Nesse caso eu não selecionei uma base de dados. Mas será que eu preciso sempre selecionar uma base de dados? É isso que a gente vai ver agora. E se você der um nome para a base e chamar essa base pelo nome sempre que você precisar? Não é interessante? Muito interessante. Então nós vamos aonde? Voltamos até a nossa base de dados. Lembrando que essa pasta de trabalho está disponível, basta ir na descrição. É assim você vai fazer junto comigo aqui todo o vídeo dessa aula de imersão em tabela dinâmica. A base de dados está aqui nesse cantinho. Então o que eu vou fazer? Vou até essa base de dados e nós vamos dar um nome para essa base. O que eu faço? Eu seleciono toda a base, Shift e seta, vou até o final de forma bem rápida. Na faixa de opções eu entro em fórmulas, gerenciador de nomes, gente, isso aqui é muito legal. Posso ir no gerenciador de nomes, posso ir direto em definir um nome se eu quiser, mas para ficar bem simples a gente vai no gerenciador de nomes. O que é isso aqui? O gerenciador de nomes permite que você dê nome para várias coisas no Excel. Você pode nomear uma tabela dinâmica, você pode nomear um grupo de células, você pode nomear fórmulas, isso é muito especial. E sempre que você dá um nome para uma dessas coisas que eu falei agora no Excel, você pode chamar isso em determinadas situações. E nós vamos explorar aqui na tabela dinâmica. Eu não tenho essa base nomeada, eu venho aqui em novo, e como eu já selecionei a base, o Excel já está entendendo que eu estou dando um nome para esse conjunto de células. Então eu vou chamar de base underline vendas. Lembrando que você não vai conseguir colocar um nome separado aqui, um nome composto. Então se tiver mais de um nome, você coloca o underline ou um hífen, por exemplo. Caso eu tenha dúvidas, você pode vir aqui, ó, refere-se a, tá vendo? Ele está mostrando que está selecionado. Eu volto aqui, eu dou o ESC, eu pressiono Enter e eu vou dar o OK. Olha o que aconteceu no gerenciador de nomes. Agora eu tenho um novo nome aqui, ó. Deixa eu pegar o meu retângulo, base vendas. Ele mudou um pouquinho aqui a característica, deixa eu aumentar um pouco. Eu dei um nome para minha base de vendas. Isso significa que eu posso chamar essa base em algumas situações. Vamos testar? Eu volto aqui para a tabela dinâmica base nomeada nessa guia e eu quero criar uma tabela dinâmica aqui, onde está vazio, sem selecionar nada. Será que é possível? Tabela dinâmica. E olha o que nós temos agora. Vou ampliar um pouco para a gente entender legal. Dessa vez eu não selecionei uma base de dados. Mas eu não preciso selecionar se eu tenho uma base de dados nomeada, exatamente o que a gente fez agora. Lembra que a gente criou base vendas? Então basta eu vir aqui, ó, igual base underline vendas. Quando eu faço isso aqui nesse campo, eu estou chamando aquela seleção da qual eu nomeei base vendas. Olha que especial. Depois disso, você precisa definir, eu quero uma nova planilha, que é o que o Excel faz como padrão, ou eu quero uma planilha existente. Como eu quero criar essa tabela dinâmica? Nesse caso, eu quero uma planilha existente. Eu quero criar exatamente naquele local. Perceba que ele mudou de posição. Basta eu voltar aqui para onde eu quero a minha tabela dinâmica. Ele mudou o range aqui também, ó. Eu vou escrever de novo, base underline vendas, planilha existente. Eu venho aqui na planilha existente, poderia ir em qualquer uma delas e vou selecionar uma célula. Pode ser aqui para o meio, pode ser para a esquerda, para a direita. Eu seleciono uma célula, eu mostro para o Excel. Pressiono Enter para verificar se está tudo certo e então confirmo no OK. Olha o que aconteceu. Eu criei uma tabela dinâmica sem ter selecionado uma base de dados. Tudo isso por quê? Eu nomeei uma base de dados e posso chamar essa base pelo gerenciador de nomes a qualquer momento. Lembra que isso aqui é uma aula de imersão em tabela dinâmica. Então eu vou mostrar coisas para vocês que eu vi ao longo da minha carreira, em todo o tempo que eu trabalhei com Excel, em diversas empresas, diversos departamentos. E agora eu quero mostrar um detalhe sobre limites da tabela dinâmica. Pouca gente fala isso em cursos, eu pelo menos nunca vi, eu já fiz muitos cursos de Excel. Então vou criar aqui uma tabela dinâmica um pouco abaixo
Inserir tabela dinâmica, nós aprendemos a trazer com a base nomeada igual base underline vendas. Então vou trazer uma tabela dinâmica aqui. Vou fazer uma tabela dinâmica pelo vendedor e o valor de vendas. Perceba que fica ali uma lista um pouco grande, né? Essa dica é muito interessante. Vou criar um filtro aqui pelo estado e aí eu tenho aqui o filtro na parte de cima da tabela dinâmica. Eu vou aplicar aqui um filtro em 4 estados. Então vem aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto estados. E eu tenho agora uma tabela dinâmica filtrada. Olha o que vai acontecer agora. Eu vou criar uma tabela dinâmica aqui embaixo. Como eu faço para criar uma tabela dinâmica bem fácil? Ó? Ctrl C em uma tabela dinâmica existente, posiciono aqui embaixo, ó, Ctrl V, eu duplico essa tabela dinâmica de forma muito simples. Nessa segunda tabela dinâmica, eu quero outra informação, logicamente, eu não quero vendedor, também não quero filtro, eu quero departamento, por exemplo. Perceba que funcionou bem, eu tenho a tabela dinâmica com os departamentos, tenho a tabela dinâmica com os vendedores. Mas lembra que a tabela dinâmica dos vendedores é grande, é comprida, só que ela está filtrada ali? O que acontece com a tabela dinâmica se eu expandir totalmente? Vamos tentar? Venho aqui no filtro, seleciono tudo ok. Olha o que acontece, vai dar um erro na tabela dinâmica. Isso porque você colocou uma sujeira no caminho da tabela dinâmica, onde ela deveria expandir. Parece uma coisa tola, simples, mas quando a gente está aprendendo, a gente não capta essas coisas fáceis. E você fica querendo entender o que está acontecendo, por que está dando erro na sua tabela dinâmica. Everton, onde é importante isso? É importante principalmente quando você estiver trabalhando em painéis de dashboards. Por exemplo, a gente costuma fazer muita tabela dinâmica para suportar os botões lá no painel, para trabalhar com segmentação de dados, linha do tempo. E muitas vezes, quando a gente não conhece, não caiu nessa armadilha ainda, você vai colocando tabela dinâmica embaixo da outra. Mas você tem que saber o limite dela. Até onde ela vai, onde eu posso colocar a próxima tabela dinâmica. Aí você tem dois caminhos. Ou você vai expandir totalmente a primeira tabela para saber onde você pode encaixar outra, ou simplesmente você utiliza o Ctrl X e leva ela para outro local aqui ao lado. Quando você posiciona ao lado, você pode expandir tranquilamente a tabela dinâmica, não vai mais dar erro. E quando você tem um painel de dashboards, você nem está olhando isso aqui, você está apertando botões lá no painel. Então é muito importante que todas as tabelas dinâmicas estejam desobstruídas no seu projeto. Até agora a gente aprendeu a fazer tabela dinâmica, mas daqui para frente a gente precisa fazer mais, ser especial em tabela dinâmica, ser especialista em tabela dinâmica, e nós vamos ver algumas coisas diferentes, explorar mais possibilidades. Antes de avançar, eu lembro a você que isso aqui é uma espécie de live. O vídeo é editado, mas eu estou aqui ao vivo com vocês, então você pode fazer comentário, fazer perguntas, que eu estou acompanhando online o lançamento desse vídeo. E claro, vai sempre ficar disponível depois no canal. Nós vamos falar agora sobre resumir, mostrar e duplicar valores na tabela dinâmica. Como eu disse, isso aqui é um recurso que a maioria das pessoas não explora e tem um potencial incrível, vou mostrar para você. Nós já aprendemos a fazer tabela dinâmica com base nomeada, então não preciso mais ter a base aqui para eu fazer tabela dinâmica. Eu vou buscar lá minha base de vendas. Como eu faço isso? Guia inserir, tabela dinâmica, e eu vou digitar aqui, ó, igual base underline vendas. Tenho que manter aqui na opção existente e o Excel já vai mandar para a célula C9, exatamente como eu quero. Vou dar o OK e a tabela dinâmica foi criada aqui na planilha ativa. Vamos criar uma tabela dinâmica muito simples. Vou pegar aqui minha seta, ó, vou utilizar o vendedor e o valor da venda. Vendedor, valor da venda. Automaticamente o Excel já lançou o vendedor para a linha e o valor da venda para a coluna de valor. Exatamente o que eu queria. Para configurar rápido esses valores, como eu faço? Ctrl Shift exclamação, já deixo com 2 casas decimais de forma bem simples. E agora nós vamos explorar algumas situações interessantes. Clico com o botão direito e eu tenho aqui primeiro resumir valores. O que é resumir valores? Como padrão ele está somando, tá vendo aqui? Ó, vou aumentar, está somando. Mas eu posso deixar de somar e contar, olha que interessante. Agora eu vejo que a Adriana Gomes fez 582 vendas. Você pode contar ao invés de somar. Você pode subtrair. É claro que você vai utilizar um operador que faça sentido ali para o projeto. Vou voltar aqui para a soma para mostrar algumas coisas mais interessantes. Tem outro jeito de acessar resumo de valor? Se você vier aqui em valores e clicar 2 vezes, olha o que vai acontecer. Eu tenho também configurações de campo.
Aqui eu também posso mudar a forma de enxergar os valores. Soma, contagem, média, tá vendo? O efeito é o mesmo. Eu também posso mudar para contagem por aqui, é bastante utilizado também. Então nós já aprendemos que eu posso resumir valores de forma diferente. Além de resumir, eu posso clicar com o botão direito e utilizar essa outra opção aqui, ó, mostrar valores. Isso aqui é muito especial também, e as duas opções, resumir e mostrar, ficam mais especiais ainda quando a gente duplica campos. Eu vou mostrar isso em seguida. Como assim mostrar valores? Como padrão, ele está mostrando aqui os valores da venda. Mas e se eu precisar, por exemplo, saber quanto esse valor representa percentualmente do total? Posso fazer isso? Posso, olha que interessante. Mostrar valores, percentual do total. Olha que especial. Aí muita gente vai falar, não tem muita utilidade, porque eu não estou vendo o valor. Calma que nós vamos chegar lá. Então nós podemos clicar com o botão direito, mostrar valores, e olha quantas opções aqui, ó. Vou aumentar percentual total de colunas, linhas pai, coluna pai, várias possibilidades. Vale a pena você ir testando uma por uma para ver o efeito. Cada uma vai servir para uma situação diferente. Agora eu vou mostrar a cereja do bolo. Se você sabe mostrar e resumir valores, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou voltar essa coluna do valor da venda para o original, sem cálculo, então ele vai ficar com o valor da venda de fato. Mas eu quero que o valor da venda fique aqui. E quero também outras formas de ver os números. Será que dá? Olha o que eu vou fazer, eu quero duplicar. Como assim duplicar? Eu quero fazer mais campos como esse ao lado aqui, ó. Quero mais um campo aqui, mais um campo aqui, e então trocar a forma de resumir ou mostrar os valores. Será que é possível? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu tenho o campo de valores e eu preciso trazer novamente o valor da venda. Só que eu não posso vir aqui por esse campo que já está. Eu tenho que ir lá de novo na lista de campos. E olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou arrastar novamente, ó. Levo mais um campo. Posso fazer mais uma vez. Levo mais um campo. É o que eu chamo de duplicar campos em tabela dinâmica. Então eu dupliquei 3 campos e poderia duplicar mais. Por que eu fiz isso? Agora eu quero manter aqui o valor original, o valor da venda. Depois no segundo campo, quero ver o quê? Quantas vendas esse cara fez. Clico com o botão direito, resumir, e vou mudar para contagem. Olha que informação rica. Agora eu tenho o valor de vendas total e quantas vendas essa pessoa fez. Nesse terceiro campo, que ainda está original, eu quero um outro tipo de visualização. Eu quero ver o percentual do total. Lembra que eu mostrei? Clica com o botão direito, mostrar valores, percentual do total. Olha que interessante, como uma simples coluna pode te dar uma análise muito mais rica. E claro, tudo conectado à sua base de dados. Teve uma mudança na base, clica com o botão direito, atualizar a tabela dinâmica, e todos os campos vão atualizar automaticamente. Everton, outro jeito de atualizar. Você vem aqui, ó, análise de tabela dinâmica, atualizar, tá vendo? Também posso atualizar a tabela dinâmica por aqui, atualizo e ele vai girar tudo aquilo que tem na base de dados tranquilamente. Agora a gente entra na classificação de dados da tabela dinâmica, que é um assunto bem interessante. Em alguns momentos você precisa fazer classificações. Não esqueça de comentar aqui que eu estou ao vivo acompanhando o lançamento desse vídeo. E se inscreva no canal, que ajuda muito esse canal a crescer. Classificação de dados da tabela dinâmica. O que é classificação? Quando você precisa classificar em ordem crescente, decrescente, uma classificação especial. E é claro que na tabela dinâmica é possível também. Eu tenho aqui uma tabela dinâmica com relatório de vendas mensais. Everton, como você fez aí essa tabela dinâmica? Eu vou mostrar para você lista de campos, vou tirar aqui o vídeo e eu vou desmarcar os campos para a gente fazer junto. Ó. Vendedor, valor da venda. Desmarquei tudo, a tabela dinâmica está normal. Tem um segredinho aqui que eu vou falar mais em agrupamento de datas, mas eu vou mostrar aqui na base. Ó. Eu incluí dia, mês e ano. Não se preocupa que eu vou falar sobre essa dica lá em agrupamento de datas. Quando você utiliza dia, mês e ano, é uma possibilidade para você trabalhar com alguns relatórios, com algumas possibilidades. E nós temos também o agrupamento de dia, mês, ano, trimestre, quadrimestre, diretamente pela tabela dinâmica, nós vamos falar sobre isso. Minha tabela dinâmica é com a base nomeada, então fui buscar lá naquela base. Então eu tenho disponível aqui, ó, dia, mês e ano, pois foi assim que eu criei esse relatório. Então eu preciso do vendedor, depois eu vou selecionar o valor da venda. Como padrão, o Excel manda o vendedor para a linha, aqui no quadrante de linha, e manda o valor de vendas onde? No quadrante de valor, como nós vimos nas sessões anteriores. Mas agora eu quero que esse relatório tenha uma visão mensal, eu quero enxergar esse gasto mês a mês. Será que é possível?
Por isso que eu adicionei coluna dia, mês e ano. Não se preocupe que eu vou falar mais sobre isso. Então eu vou fazer o quê? Pego o campo do mês e vou jogar onde, gente? Em coluna. Porque eu quero ver as vendas mensais mês a mês. E olha o que vai acontecer. Eu tenho um relatório sensacional mensal. Agora eu não sei só o total da venda, eu sei quanto esse cara vendeu por mês. Voltando para a classificação, o que eu tenho aqui? Eu tenho os nomes dos vendedores. Poderia ser uma tabela dinâmica mais elaborada, com subcategorias. Assim eu poderia criar ainda outros tipos de classificações. Mas vamos supor que você precisa classificar em ordem alfabética esses vendedores. Como fazer isso? Você pode clicar com o botão direito, classificar de A a Z. Olha que simples fazer isso. Outra possibilidade é clicar aqui, ó, nesse botãozinho de filtro, e eu tenho aqui classificar de A a Z também. Você pode fazer das duas formas. Agora eu preciso classificar em ordem decrescente. Mesma coisa, clica com o botão direito, classificar de Z a A. Agora eu vejo a ordem alfabética de Z a A, ao contrário. Quando eu clico com o botão direito, ainda existe outra opção aqui, ó, mais opções de classificação. E aqui você pode personalizar, criar mais condições. Para a tabela dinâmica não é tão usado, mas é bom você saber que dá para fazer. Clicando com o botão direito, você ainda tem outra opção aqui, ó, classificar, mais opções de classificação. Se você quer mais detalhista, você quer ir manualmente aqui, ó, ordem crescente, aí você define o campo, dá para você ir mais no detalhe. Ainda tem outro botão aqui, mais opções, se você quiser fazer personalização. Sinceramente, essas opções de classificação não são tão úteis, então não esquenta a cabeça com essa possibilidade. Agora vem uma dica muito interessante de tabela dinâmica que acontece muitas vezes e gera dúvida nas pessoas. Às vezes os dados estão misturados na base, é muito comum. E aí você tem informações, rótulos de coluna, por exemplo, aqui o mês, misturados. E acontece o que? Ele fica misturado aqui em cima também. Tá vendo que nesse relatório ele ficou perfeito, de janeiro a dezembro, já que é o mês. Caso os seus rótulos aqui de colunas fiquem misturados, e acontece bastante, clica com o botão direito, classificar, ordem crescente de A a Z. E aí você vai colocar esses rótulos da coluna, ordem crescente também é uma dica muito especial de tabela dinâmica que acontece bastante. Filtro de dados. Posso fazer filtro de dados na tabela dinâmica? Como assim? Se a tabela dinâmica nada mais é do que uma forma de fazer filtros. É isso aí, então você pode fazer filtros de filtros. Você pode fazer filtro em tabela dinâmica também. É importante entender algumas coisas aqui da tabela dinâmica. Lembrando sempre que a gente tem o rótulo de coluna e temos o rótulo de linha. Então o rótulo de coluna vai obedecer para os dados aqui das colunas e os rótulos de linhas são responsáveis pelos dados de linhas. Parece simples, mas importante entender essa organização para a gente trabalhar com filtros aqui também. Nós temos o mesmo relatório de venda, aquele relatório legal que a gente fez mês a mês dos vendedores. Agora vamos supor que eu sou gestor, estou fazendo uma análise, eu quero analisar de junho para frente. Eu não quero analisar de janeiro a maio, quero apenas de junho para frente. Como eu faço isso? Se eu quero fazer um filtro no rótulo de coluna, então eu tenho que trabalhar aqui, ó, rótulo de coluna. Venho nesse botão e olha o que eu tenho aqui, filtro de rótulos. E aí nós temos algumas opções bem legais. Posso fazer igual a, diferente de, começa com. Olha quantos filtros você pode fazer diferente. Lembra a nossa regra? O gestor quer analisar de junho para frente. Então o que eu vou fazer aqui? Ó, vou escolher esta opção, maior do que 6. Já vai resolver. Poderia fazer de outras formas. 6. Quando eu clico em maior do que 6, olha o que aconteceu aqui. Eu fiz um filtro de forma muito rápida e eu só vou fazer análise de julho para frente. Na verdade eu fiz errado. Terei que colocar 5 para frente, não é isso? Volto aqui em rótulos, maior do que, e eu vou colocar aqui, ó, maior do que 5, eu fiz errado. Quando eu atualizo, agora sim eu vou fazer o relatório correto para o gestor. Ele vai analisar do mês 6 para frente. E assim funciona em linhas. Vamos imaginar que eu continuo com a mesma análise de junho a dezembro, mas agora eu quero saber quem vendeu mais, os 10 primeiros, porque eu vou dar um prêmio para os 10 melhores vendedores. Como que eu vou fazer isso? Então eu venho aqui no rótulo de linha, clico nessa caixinha, e eu tenho algumas opções. Nesse caso eu não preciso ir pelo rótulo, porque eu vou filtrar pelo valor. Importante entender essa diferença. Lá no rótulo de coluna em cima eu quis filtrar pelo número do mês, mas agora eu não quero ir pelo rótulo, eu quero filtrar pelo valor. Quem vendeu mais? Então eu tenho que vir no filtro de valores. Importante entender essa diferença.
Coincidentemente, eu já tenho aqui ó, os 10 primeiros. Então, eu vou escolher essa opção. Mas eu também tenho outras opções. Está entre, não está entre, menor, maior, diferente. Vai depender da análise que você vai fazer. Vale a pena testar um por um. Então, eu vou escolher 10 primeiros. Ele abre essa outra caixa aqui, ó. Poderia mudar por aqui também, ó. Primeiros, últimos. Posso mudar a quantidade, itens. E qual a coluna eu vou considerar. Vou dar o OK. Olha que legal. Fiz uma análise interessante. Primeiro que eu estou olhando de junho a dezembro, como eu queria no início, e agora eu enxergo apenas os 10 melhores vendedores. E ainda poderia classificar em ordem decrescente, para que eu saiba quem vendeu mais, que é sempre muito legal. Quem vendeu mais foi o Daniel Campos, e quem vendeu menos, Marcos Reis. Olha quantos recursos interessantes para você aplicar na tabela dinâmica. Para seguir com a nossa série de imersão em tabela dinâmica, nós vamos falar de tabela dinâmica automática. Olha que assunto especial, gente. É uma das dúvidas mais procuradas pelas pessoas que estão aprendendo tabela dinâmica. Isso é muito especial, porque quando você faz uma tabela dinâmica de forma normal, simples, a base não atualiza sozinha. Então você tem que ficar incrementando a base e então aumentando o range. É isso que nós vamos falar aqui. Eu vou mostrar para você como atualizar a tabela dinâmica automaticamente. Nós vamos ver isso agora. Lembrando que nós estamos numa espécie de live. Eu lancei o vídeo como estreia, mas eu estou ao vivo aqui no chat, então deixa seu comentário, participa que vai ser muito legal. Eu criei uma interação que eu acho que vai ficar muito didática, muito fácil de entender. Eu tenho uma base de dados aqui no lado direito. Lembrando também que você vai baixar essa planilha aqui na descrição, vai acessar nossa página de downloads, para você fazer junto comigo, que é isso que vai fazer a diferença. Quando eu vou até o final, eu tenho mais de 5.000 lançamentos, 5.363. Volto lá para cima. Eu trouxe uma base completa ali do lado, para você ver o que acontece quando não atualiza automaticamente. Para começar, nós vamos pegar um pedacinho dessa base. Everton, por que você vai pegar um pedacinho? Para simular a atualização mensal. Imagina que você trabalha com as despesas de um departamento e todo mês tem despesa nova e você precisa ficar incrementando a base de dados. É isso que eu vou fazer aqui, um exemplo real. Então eu venho aqui, vou colar logo no começo, ó. Então eu tenho um pedacinho e nós vamos criar a tabela dinâmica a partir desse pedacinho. Perceba que eu deixo um espaçamento na parte de cima porque eu quero criar a tabela dinâmica aqui para ficar fácil da gente entender essa interação. Então eu vou selecionar esse pedaço aqui inicial da minha base de dados, ou em uma célula, como eu mostrei antes, inserir tabela dinâmica. Na planilha existente, eu quero aplicar a tabela dinâmica aqui, e eu vou mostrar qual célula eu quero aplicar, bem no começo aqui, ó, na célula C9. Enter 2 vezes, perceba que ficou um pouco pequeno até, eu posso dar Ctrl mais 2 vezes, vai ficar bem legal. Então eu tenho minha tabela dinâmica inicial. Vou entrar aqui na lista de campos e vou fazer uma tabela pequena, departamento e valor de venda. Configuro esse valor rapidamente, Ctrl Shift exclamação. Agora que eu sei o tamanho máximo da minha tabela dinâmica, eu posso diminuir aqui as linhas. Ctrl menos mais uma vez, e agora ficou num tamanho bem legal. Olha como essa interação vai ser interessante. Vamos supor que passou um mês e novos dados vão surgir, novos dados de despesa, por exemplo. Então vou aqui na minha base de dados ao lado, vou pegar mais um pedaço de dados, ó, e vou trazer aqui para o meu pedaço inicial, eu vou dar o Enter. Olha que legal. Aí você vai pensar, poxa, bacana, a tabela dinâmica atualizou sozinho. Vai sair de 45, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou atualizar a tabela dinâmica, olha só, deu problema. Continua com o valor de 45.727. Não atualizou automaticamente minha tabela dinâmica. Eu trouxe dados novos e ela não atualizou. Por quê, gente? Seleciona a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, eu tenho esse botão aqui, ó, alterar dados, alterar fonte de dados. Olha o que aconteceu. Ela está presa no range inicial ali, ó, até a linha 33. Se eu não fiz nada para essa tabela dinâmica, ela vai ser sempre assim. Ela vai ser estática. Você precisa aumentar esse range. Ou você faz isso manualmente ali no intervalo, ou você vai selecionar novamente. Olha o que eu tenho que fazer. É chato, ó. Vou pegar toda a base, Shift End seta até lá embaixo, atualizo a minha tabela dinâmica. Olha o que aconteceu agora, gente. Agora sim o valor mudou para 406 mil. Agora ficou um pouco mais apertado, entrou mais departamento, eu vou ampliar um pouco aqui o espaço. Tá vendo o que aconteceu? Eu trouxe dados, ela não atualizou automaticamente. Como resolver esse problema?
Simples, nós vamos aplicar um formato de tabela na minha base principal. Então eu venho aqui, ó, seleciono toda a base, Shift and seta para baixo, para selecionar de forma bem rápida e produtiva. Na faixa de opções, página inicial, formato de tabela, você vai escolher um formato que você gosta, eu gosto muito desse aqui, ó, Enter. Apliquei o formato de tabela. Everton, eu não conheço. O que é o formato de tabela? É um formato que muda o padrão das células e possui algumas vantagens, como padronização das fórmulas, esses templates bem especiais, eu vou até aqui embaixo, e tem uma vantagem muito legal da tabela, que é isso aqui, ó, essa orelhinha aqui, tá vendo? Eu vou aumentar um pouco para a gente ver, tá vendo essa orelhinha aqui? Deixa eu pegar minha seta aqui, ó, essa orelhinha aqui. Isso é uma das grandes vantagens, pois quando você cola valor em uma base com tabela, sabe o que acontece? Ele expande automaticamente e a tabela dinâmica reconhece essa expansão automática. Resolveu o nosso problema. Vamos testar? Então como nós vamos fazer isso? Venho aqui, ó, virou um mês, novo fechamento, vou buscar mais dados. Lembrando que eu tenho quanto aqui, ó, marca esse número, 406 mil. Então nós vamos buscar mais dados. Passou o mês, Shift and seta para o lado, vou descer um pouco aqui, ó, algumas vezes, para ter uma mudança significativa no valor. Ctrl C, aí eu vou colar como aqui, gente, na base nova? Vou colar como valor, Ctrl Alt V, valores, e olha o que aconteceu, a tabela expandiu automaticamente. Vamos ver se vai atualizar o valor aqui na tabela dinâmica? Até agora nada aconteceu, mas se eu clico com o botão direito, atualizar, olha o valor, saiu de 406 para 658 mil. Entendeu? Esse é um dos segredos da tabela dinâmica, para você ser bem produtivo. Vamos buscar mais dados? Eu venho aqui no final, passou um novo fechamento, mais dados de despesa, Shift and seta para o lado, desço um pouco aqui, ó, trazer vários lançamentos, ó, bastante agora, hein? Para a gente ter uma mudança radical. Ctrl C, volto aqui em cima, vou até o final aqui dos lançamentos, Ctrl Alt V, valores. Olha o que aconteceu, a tabela expande automaticamente. Agora eu venho aqui na minha tabela dinâmica, clico com o botão direito, atualizar, e agora eu tenho 2 milhões de vendas ou de despesas, seja lá o que você esteja analisando. Mais um assunto muito especial de tabela dinâmica, nós vamos falar agrupamento de datas na tabela dinâmica. Isso aqui é muito especial, para tudo, presta atenção nisso aqui, entenda isso aqui que vai fazer muita diferença na sua trajetória. Pode acreditar, você usa o Excel diariamente, fica atento nessa lição, em todas na verdade, mas essa é uma das especiais, assim como tabela dinâmica automática e outras coisinhas que a gente vai trazer. Não esqueça de deixar comentários, participar dessa live. É um vídeo lançado como estreia, mas eu estou acompanhando aqui ao vivo, hein? Então participa, deixa seu comentário que eu vou gostar bastante. Como assim agrupamento de datas? Simples, você está trabalhando com a tabela dinâmica, você pode fazer diversos tipos de relatórios. Você pode trabalhar por mês, trimestre, semestre. Você pode fazer isso manualmente na sua base, pode. Mas a tabela dinâmica te dá isso de graça e pouca gente utiliza, isso é muito especial, eu vou mostrar para você. Criei uma tabela dinâmica aqui muito simples, já sai aqui a minha lista de campo automático. Mas para começar eu quero transformar esse relatório em mensal, lembra? Lembra aquele relatório mensal? O que eu posso fazer? Uma das possibilidades é aquilo que eu mostrei para você, uma coisa meio feia, manual, mas eu gosto bastante, resolve algumas situações, principalmente em casos que você precisa duplicar muitos campos, o agrupamento não vai resolver. Isso é experiência do dia a dia, por isso eu criei esse outro jeitinho. Mas quando você vai fazer análises de um ponto de vista, você pode utilizar o agrupamento tranquilamente. Lembra que eu mostrei aqui na base? Ó? Você pode criar a coluna do dia, mês e ano. Basta utilizar a função dia, a função mês, função ano, e você pode acrescentar esses campos na sua base de dados. Mas o que eu vou mostrar agora é diferente. Nós vamos utilizar um recurso do Excel para agrupar datas. Seleciono a tabela dinâmica, e eu quero um relatório mensal. Será que eu vou conseguir? Ao invés de pegar as colunas prontas, dia, mês e ano que eu havia criado, eu vou pegar a data de venda e vou jogar onde? Aqui em colunas. Peguei a data de venda e joguei em colunas. Olha o que aconteceu. Como eu já tinha feito uma brincadeira mensal, ele já aplicou agrupamento por mês. Everton, como assim aplicou por mês se eu joguei a data fechada? E exatamente por isso existe o agrupamento de datas em tabela dinâmica. E nós vamos explorar isso agora.
seleciona o rótulo aqui do mês na parte de cima, tá vendo? Você precisa selecionar essa parte aqui. Se você selecionar em outro lugar, não vai habilitar o que eu vou mostrar para você. Seleciona uma das células aqui onde tem o mês e então nós vamos entrar em análise de tabela dinâmica. Olha o que nós temos aqui, ó, agrupar campo ou desagrupar. Quando eu clico em agrupar, olha o que eu tenho aqui, gente. Primeiro que eu posso definir o range, posso colocar aqui ó, de 2012 a 2014, eu posso mudar o range, para esse exemplo não faz sentido, e eu posso mudar o agrupamento. Como padrão ele está por mês, mas eu posso colocar por trimestre também. E posso adicionar, não precisa ser um ou outro. Eu vou colocar aqui, por exemplo, por trimestre somente. Olha o que vai acontecer. Agora eu tenho somente a visão por trimestres. Olha que especial isso. Volto em agrupamento, eu quero ver só por anos e vou desmarcar trimestre. Ok, e eu enxergo as vendas apenas por ano. Volto em agrupamento e eu quero enxergar agora por dias. Daria? Seria um relatório muito grande. Olha o que vai acontecer. Consigo enxergar as vendas diárias de cada vendedor. Volto em agrupamento e agora eu vou mostrar uma outra possibilidade. Vou tirar dias e vou colocar meses novamente. Voltei para o relatório mensal. Será que eu consigo fazer um agrupamento dentro de outro? Volto aqui em agrupamento, eu vou marcar também o trimestre em cima de meses. Olha o que aconteceu aqui. Além de enxergar as vendas mensais, eu enxergo também o total do trimestre. E mais, eu posso ir fechando os trimestres. Olha que interessante isso. Eu posso ir fechando aqui e então ter a visão só de trimestre ou abrir se necessário. Está fazendo uma apresentação, você pode abrir. Isso é muito legal. Posso marcar mais um campo? Volto aqui em agrupamento. Quero marcar anos também. Olha o que vai acontecer. Agora os anos ficam acima do trimestre, ficam acima dos meses. Muito especial, você pode fechar também ó, por ano. Olha como você pode deixar o relatório rico através de uma simples tabela dinâmica. Imagina que você fez vários agrupamentos e quer desagrupar tudo de uma vez, quer voltar para o zero. Você tem esse comando aqui, ó, desagrupar. Muito simples. Quando eu clico em desagrupar, ele desagrupa tudo e, claro, ele vai para o maior detalhamento possível. Talvez não fique legal assim. Aí você volte, por exemplo, para meses, que é um agrupamento legal, ou trimestre, vai depender da sua necessidade. Nesse momento a gente vai aprender a fazer campo calculado na tabela dinâmica. Isso é muito interessante. Pouca gente utiliza campo calculado, mas é legal a gente dominar. Em algum momento pode ser a saída aí para o seu problema. Então eu tenho uma base de dados de vendas e criei uma tabela dinâmica simples aqui. A única diferença dessa base é que eu tenho quantidade aqui agora, tá vendo? Então eu tenho o nome do vendedor, a quantidade vendida e o valor total da venda de determinado produto. Um exemplo muito tosco aqui, muito simples. Imagina que o seu gestor pediu uma coluna nova, ele quer o ticket médio de venda, por exemplo, ele quer o valor da venda dividido pela quantidade. E aí você não vai fazer um cálculo separado no Excel ali, ou mexer na base de dados. Você pode também mexer na base de dados ali para ter essa informação, mas você pode criar um campo calculado e esse campo vai ficar automatizado junto com a tabela dinâmica. Para criar o campo calculado, eu vou selecionar a tabela dinâmica, entro aqui na guia Análise de Tabela Dinâmica e eu tenho essa opção aqui, ó, Campos, Itens e Conjuntos. Aqui eu vou encontrar o glorioso campo calculado. Quando eu clico em campo calculado, ele abre essa caixa aqui, ó, Inserir campo calculado. O raciocínio é simples, mas pode ser meio confuso aí quando a pessoa vê a primeira vez. Aqui no nome, eu vou dar qualquer nome. Eu posso escrever qualquer coisa aqui. Eu vou escrever Ticket Venda. O ticket da venda, vamos dar esse exemplo. O campo fórmula, aqui sim é importante, você vai criar uma fórmula, você vai criar um cálculo na sua tabela dinâmica. Como? Você pode digitar aqui? Não. A única coisa que você pode digitar aqui nesse campo são os operadores, divisão, multiplicação, adição, subtração. Você não pode digitar o nome dos campos, porque nós temos os campos disponíveis aqui embaixo. Então você vai clicar 2 vezes no campo. Então eu preciso fazer o quê? Vamos analisar. Valor da venda dividido pela quantidade, não é isso? Então eu vou procurar aqui nos campos, ó, valor da venda, clico 2 vezes e note que ele entra automaticamente aqui, ó. Entro no final, já coloco o operador de divisão, que vai ser a barra, e eu preciso de mais um campo. Qual o outro? Quantidade. Venho na quantidade,
clico 2 vezes na quantidade e perceba que ele monta o cálculo aqui, ó, o valor da venda dividido pela quantidade. Depois você vai clicar nesse botão adicionar, para ele adicionar esse cálculo e, consequentemente, o campo. Ele vai adicionar um campo novo na sua tabela dinâmica. Vamos ver se é verdade? Eu venho aqui no final e olha quem está aqui. Ticket venda. Eu tenho um campo novo. Quando eu clico em OK, olha o que aconteceu aqui. Vou configurar de forma bem rápida. Shift Ctrl exclamação. Eu tenho o ticket da venda aqui, ó. O valor da venda dividido pela quantidade. E entrou automaticamente aqui. Everton, esse campo novo, ele entra na lista de campos? Entra sim. Clico com o botão direito, mostrar lista de campos. E olha quem está aqui. Ticket venda. Tá vendo? Ticket venda totalmente disponível para a sua tabela dinâmica. Everton, campo calculado é um recurso fantástico do Excel? Posso realizar milhares de cálculos? Não, esse recurso é bem limitado. Você vai fazer alguns cálculos, criar campos com cálculos básicos, com os operadores matemáticos simples. Você precisa de cálculos mais avançados, vai ser melhor você ir na base, criar lá a coluna nova e depois atualizar a tabela dinâmica. Agora nós vamos solucionar a pedra no sapato de tabela dinâmica, vamos? Limpar histórico de dados excluídos. Isso aqui é uma pedrinha no sapato em alguns momentos, gera algumas dúvidas, eu já recebi reclamações a respeito e é uma questão bem simples de resolver. Antes a gente vai entender qual é o problema aqui. Nós temos uma base de vendas e eu criei uma tabela dinâmica o mais simples possível aqui, pelo departamento. Vamos imaginar uma situação, um gestor abençoado lá, ele quer fazer uma mudança. Tudo que estiver na categoria de utilidade doméstica tem que se transformar em eletrônicos. Então você vai ter que fazer essa mudança, eles vão agrupar. Esses 500 mil de utilidade doméstica ele vai agrupar com eletrônicos, vai ficar lá 12 milhões e alguma coisa. Então como a gente vai fazer isso? Nós vamos solucionar aqui na prática. Eu vou procurar um lançamento de utilidade doméstica e vou copiar aqui exatamente o nome, ó, Ctrl C. Por que eu vou copiar? Porque nós vamos fazer uma substituição aqui, ó, Ctrl U, quero localizar a utilidade doméstica e tudo que for utilidade doméstica eu quero mudar para eletrônicos. Eletrônicos. Pressiono substituir tudo, 476 substituições, aparentemente ok. Posso fechar a caixa, localizar e substituir. O que aconteceu aqui? Eu não tenho mais essa categoria aqui, ó, utilidade doméstica. Se eu atualizar a tabela dinâmica, o que vai acontecer? Esta categoria vai desaparecer. Ela não está mais aqui, ó. E lembra que eu falei, o eletrônico ia transformar em 12 milhões e 300. É isso aí. Eu tirei utilidade doméstica. Mas olha o que acontece aqui. A pedra no sapato. Quando eu clico nos rótulos de linha, vou aumentar um pouco. Olha quem está aqui, utilidade doméstica. Eu tirei essa categoria, não existe mais, não está na base. Mas essa sujeira continua ali me atrapalhando. E existem algumas situações que você vai precisar tirar, vai limpar essa sujeira, que vai te incomodar. Em alguns casos vai ter sujeira ali que você precisa limpar. Como fazer isso? Clica com o botão direito sobre a tabela dinâmica, opções da tabela dinâmica. Eu venho aqui, ó, nesta opção dados. Em dados eu tenho aqui um campo importante para resolver isso. Reter itens excluídos da fonte de dados. Como o padrão ele fica no automático, você vai mudar para nenhum. Depois de escolher nenhum, pressiono OK e olha o que vai acontecer. Venho no rótulo de linha, atualizo mais uma vez a tabela dinâmica, venho no rótulo de linha e não tenho mais aquela categoria excluída como eu havia falado para vocês. Então basta mudar essa configuração e retire o histórico de dados excluídos da tabela dinâmica. Dando sequência no nosso vídeo de imersão em tabela dinâmica, nós vamos resolver outra pedrinha no sapato, que as pessoas perguntam, têm dúvidas, principalmente quando estão começando aí com tabela dinâmica. Excluir dados vazios da tabela dinâmica, que é diferente de limpar dados excluídos, o histórico de dados excluídos que a gente viu no capítulo anterior. O que é então excluir os dados vazios? Quando a gente está começando com tabela dinâmica, a gente faz a tabela dinâmica estática, sem aquela atualização automática que eu mostrei aqui, volta um pouquinho nos capítulos, nós falamos de atualização automática da tabela dinâmica. Só que muitas vezes a gente aprende as coisas erradas, o seu colega do lado ele não quer te ensinar o filé, ou ele não sabe também e te ensina errado. Então você aprende algumas coisas erradas. Como você tem uma tabela dinâmica que atualiza mensalmente, e você quer que ela fique atualizada automaticamente, mas não sabe como fazer, o que você faz? Vou criar uma nova tabela dinâmica, inserir
tabela dinâmica, quero nessa mesma planilha e vou indicar aqui a célula. Aqui ao lado, enter 2 vezes, apliquei nova tabela dinâmica. Aí eu vou trazer aqui o gestor, por exemplo, o valor da venda. Uma tabela dinâmica idêntica. Vou configurar aqui com 2 casas decimais, muito legal. Aí imagina que você atualiza esse relatório todo mês. Então todo mês você vai incrementar dados. E quando você não sabe deixar essa tabela dinâmica automática, que nós vimos nos capítulos anteriores, você não quer ficar toda hora entrando lá na análise da tabela dinâmica e aumentando esse range. O que algumas pessoas fazem? Já coloca linha 30 mil, 50 mil para não ter dor de cabeça tão cedo. Então ela vai fazer o quê? Vem aqui na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, vem aqui alterar fonte de dados. Tá vendo aqui, ó, vou aumentar. A fonte de dados da tabela dinâmica vem de C29 a N64. Aí o que algumas pessoas fazem? Repito, resolve parte do problema. Sua tabela dinâmica fica automática. Só que fica feia, porque fica com dados vazios e eu vou mostrar agora. Eu vou colocar aqui 50 mil. O que eu fiz aqui na prática? Eu expandi o range da minha tabela dinâmica. Ela vai até a linha 50 mil. Então eu posso incrementar dados até a linha 50 mil e minha tabela dinâmica vai ficar automática. Mas olha o que vai acontecer aqui. Atualizo a tabela dinâmica e eu tenho algo que me incomoda bastante, dado vazio na minha tabela dinâmica. É esse o assunto. Eu não quero dados vazios na minha tabela dinâmica, eu quero isso automático, mas sem dados vazios. E como eu vou fazer para ter a tabela dinâmica automática sem o vazio? 2 situações. Ou você atualiza manualmente toda vez, é uma forma, você não vai ter dados vazios, ou você cria a tabela dinâmica automática, que nós vimos no capítulo tabela dinâmica automática, basta você voltar aí no vídeo. Então você tem várias formas de trabalhar. Se você não se incomodar, se não for um problema o dado vazio, o que eu não gosto, eu acho horrível, você pode deixar lá na linha 50 mil. Do contrário, você trabalha um pouquinho mais profissional, cria a tabela dinâmica automática, fica bem mais legal. Vamos agora mostrar como fazer tabela dinâmica com 2 bases. Outro assunto interessante que muita gente não utiliza. Ele ficou um pouquinho mais conhecido agora que chegou o Power BI, que relaciona a base de forma muito fácil, muito simples e intuitiva. Então gera esse questionamento nas pessoas. Será que é possível relacionar bases no Excel? Ainda é pouco utilizado, mas dá para relacionar bases no Excel também. Lembrando que essa aula de imersão é uma live definida como estreia, onde eu edito o vídeo, mas eu estou ao vivo aqui acompanhando o lançamento do vídeo. Pode comentar, interagir, eu vou responder tudo para você. Por que utilizar uma tabela dinâmica com 2 bases de dados? Em alguns casos você tem bases que se complementam. Por exemplo, nós vamos utilizar aqui uma base de vendas e uma base de produtos. Elas possuem uma coluna que são iguais para as duas, o número da venda. Porém as bases são totalmente diferentes. Uma é relacionada aos dados de venda e a outra tem todas as informações necessárias em relação ao produto. Então eu já falei para você o que precisa. Para relacionar bases, 1, 2, 3 bases, eu preciso ter pelo menos uma coluna que se converse nessas 2 bases. Como assim se converse? Tem que ter a mesma informação. Então se eu estou na base de vendas, eu tenho a coluna do número de vendas. Eu estou na base do produto, eu também tenho a coluna do número da venda. E eu poderia ter outras colunas que se relacionam. Para trabalhar com 2 bases na tabela dinâmica, eu tenho as 2 bases aqui, um pouco abaixo desta aba aqui que eu vou mostrar para você, ó. Tabela dinâmica com 2 bases. Lembrando que essa planilha está disponível na descrição do vídeo, não deixa de baixar, fazer junto comigo vai ser bem importante. Então nós temos a base de vendas e temos também a base de produtos. Everton, mas as bases estão na mesma planilha? Pode isso? Pode. Normalmente, na vida real, as bases vão estar em planilhas ou até mesmo em pastas de trabalho diferentes. Mas para mostrar e ficar fácil de entender, eu vou mostrar aqui dentro da mesma planilha. E como eu disse, são bases totalmente diferentes, mas possuem uma coluna que se relacionam, tanto na base de produtos ou na base de vendas, que é o número da venda. Então eu posso fazer uma relação. O primeiro passo para relacionar as bases é formatar como tabela. É uma das formas de fazer. Então eu vou selecionar a base, venho até o final, Shift End seta, página inicial, formatar como tabela, e aí eu vou dar o OK aqui, ó. Formatei como tabela na cor cinza. Já venho aqui na outra base, ó, base de produtos, mesma coisa. Seleciono, Shift End seta, seleciono tudo de forma bem rápida,
formatar como tabela, eu vou escolher esse formato azul aqui, para elas ficarem diferentes e a gente identificar melhor. Depois de formatar as bases como tabela, eu venho aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, eu preciso dar um nome para essas tabelas. Na tabela de vendas, eu vou dar o nome de vendas. Vendas, por exemplo. Na tabela de produtos, eu vou dar o nome de produtos. Assim eu consigo encontrar essas tabelas de forma mais fácil. Nomeei as duas tabelas. Agora que eu apliquei o formato de tabela e renomeei as duas bases, eu posso então criar uma tabela dinâmica com duas bases. Posso selecionar uma base ou outra e então criar a tabela dinâmica. Mas agora tem um detalhe importante. Entro na guia Inserir, Tabela Dinâmica, habilita a caixa Tabela Dinâmica. Até aqui tudo normal, mas tem um detalhe importante, pois você precisa habilitar este campo. Vou aumentar para você ver melhor. E escolha se deseja analisar várias tabelas, adicionar esses dados ao modelo de dados. Então, quando você vai trabalhar com duas bases de dados ou mais, você precisa marcar esse campo, senão não vai dar certo. Depois eu preciso definir onde vai ser colocada a tabela dinâmica. Eu quero nesta planilha, em qual célula? Eu quero aqui para a gente ver tudo na mesma planilha. Enter e confirmo, então eu tenho a tabela dinâmica. A tabela dinâmica foi criada e aqui eu tenho uns detalhes diferentes agora. Eu vou agrupar aqui. Perceba que como padrão, parece que eu tenho apenas uma base de dados, mas eu estou utilizando a guia ativo aqui em cima. Perceba que ao lado da guia ativo eu tenho tudo. Quando eu clico em tudo, olha o que acontece, ele mostra todas as bases disponíveis. E eu tenho aqui a base produtos e a base de vendas. Isso significa que eu posso criar uma tabela dinâmica com qualquer uma dessas bases, porque elas estão relacionadas. Criamos a relação nesse processo, então elas estão relacionadas. Vem aqui, por exemplo, em vendas, vou pegar aqui o vendedor e o valor da venda, e isso é o mais interessante. Agora eu posso vir em produtos e escolher, por exemplo, a comissão do vendedor. Olha que interessante! Eu utilizei colunas de duas bases diferentes, porque elas estão conectadas. Agora nós vamos entrar em gerar infodados tabela dinâmica. Outro assunto muito interessante de tabela dinâmica. Muitas vezes a gente não aprende em treinamentos esses detalhes tão importantes e a gente não consegue resolver alguns problemas. Não esqueça de ir na descrição e baixar essa planilha completa, assim você vai fazer junto comigo e isso vai fazer toda a diferença. Everton, como assim infodados tabela dinâmica? Esse assunto é muito legal. Olha o que acontece, eu tenho uma tabela dinâmica aqui embaixo. Se você está acompanhando aí o vídeo inteiro de imersão em tabela dinâmica, a gente criou aí um relatório de vendas mensais. Imagina que você, por algum motivo, precisa colar esses dados aqui da tabela dinâmica em um outro local, idêntico. Você não precisa nem pôr fórmula nada, você precisa colar idêntico. Parece uma coisa muito simples, mas olha o que acontece. Eu sou desavisado e vou criar uma formulinha igual, venho no primeiro valor de janeiro, 165792, e aí, como eu sei fixar células, eu conheço as referências, eu venho aqui, vou pressionar 1, 2, 3 vezes, deixo a referência relativa e vou pensar que está tudo certo. Dou Enter, como eu deixei a referência relativa, eu posso colar para todas as linhas. Será que eu vou conseguir? Olha o que aconteceu aqui, gente. Eu não consegui trazer os dados corretamente da tabela dinâmica. Vou colar aqui, ó. Veio tudo a primeira informação, 165. Mas eu quero todos os dados corretos da tabela dinâmica. O que aconteceu aqui, gente? A tabela dinâmica tem uma configuração que é exatamente infodados tabela dinâmica. Quando essa configuração está ativada, ela fica travada assim, para trabalhar com a função infodados tabela dinâmica. Olha as informações entrando. O que é a função? O Excel tem uma função igual infodados tabela dinâmica. Eu não vou explicar essa função aqui agora, mas eu vou colocar um card exatamente nesse momento, se você quiser entender como fazer essa função. A grande questão é essa, a maioria das pessoas não sabe utilizar a função infodados tabela dinâmica. Mas a tabela dinâmica vem ativado com infodados tabela dinâmica. Então você precisa fazer o quê? Ou você domina a função para criar uma função infodados tabela dinâmica e extrair os dados, ou você precisa desativar esse recurso. Se você quiser dominar a função, eu deixei o card. Se você quiser desativar, eu vou mostrar agora. Você vai selecionar a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, e eu tenho aqui, ó, opções. Olha o que eu tenho aqui, gente. Gerar infodados tabela dinâmica.
Perceba que está ativado. Se eu pressionar, vai desativar essa funcionalidade. Quando eu desativo, olha o que acontece. Igual, venho no primeiro número, verifico a fórmula e ela não tem mais infodados tabela dinâmica, uma formulinha normal do Excel e já está relativa, já que eu estou na mesma planilha. Então agora eu posso copiar para o lado e posso copiar para todas as linhas, assim eu trago todas as informações tranquilamente e perfeitas da tabela dinâmica abaixo. Agora entramos em design, a carcaça da tabela dinâmica. Isso é muito especial também, porque nem sempre a sua tabela dinâmica vai ser um suporte. Em alguns casos ela vai ser principal, ela vai ser um relatório estático. E eu vou falar sobre isso, tem uma dica muito especial para você deixar o relatório estático. A primeira possibilidade, quando falamos de design, é posicionar o cursor, vai habilitar a guia design e aqui eu tenho algumas possibilidades. Aqui na guia design nós temos alguns grupos. O grupo layout, o grupo opções e estilo da tabela dinâmica e o grupo estilos de tabela dinâmica. Isso aqui é bem legal, vale a pena você pegar uma tabela dinâmica e ir marcando e desmarcando todas as opções para você ver como funciona. Começando aqui pelos subtotais, você pode escolher várias situações aqui, ó, que podem ser interessantes ou não para a sua tabela dinâmica. Ó. Layout de relatório, linhas em branco, inserir linhas em branco após cada item, várias opções interessantes para você mexer aí um pouco na estrutura. Depois nós temos o grupo opções e estilo de tabela dinâmica. Aqui você vai posicionar ou não algumas opções. Cabeçalho de linha, você tem aqui ó, cabeçalho de coluna, você pode deixar ou não. Linhas em tira, isso é interessante, ele fica alternado ali. Ó. Você pode escolher trabalhar também com colunas em tira. É claro que se você tiver com linhas, não vai fazer sentido, você pode alternar e fazer testes para ver como fica melhor no projeto. Depois nós temos o grupo estilos, que é bem legal, você pode escolher um padrãozinho rápido aqui para sua tabela dinâmica. Então você aplicou, ela vai ficar desse jeito. Você vai continuar atualizando sua tabela dinâmica e vai funcionar normalmente. Agora vem duas dicas práticas de tabela dinâmica. Ainda aqui no grupo estilos de tabela dinâmica, você pode clicar na setinha e criar um estilo totalmente novo. É interessante também. Você vem aqui em novo estilo, vai escolher um nome para esse estilo e vai configurando cada campo. Quando você escolhe um campo, por exemplo, lista na segunda coluna, formatar, o Excel vai abrir essa caixa formatar célula e você pode formatar completamente. É muito interessante e fácil você criar um estilo totalmente novo para a sua tabela dinâmica, exclusivo. Outra dica importante é que você pode configurar manualmente. Se eu quiser que esses títulos aqui sejam uma cor específica, basta eu selecionar, página inicial, eu vou escolher a cor azul, por exemplo. Você pode configurar manualmente. Ah, eu quero que esse fundo aqui dos números tenha uma cor específica. Eu venho aqui, vou pintar de cinza, por exemplo. Então você pode fazer isso manualmente. Agora tem uma dica muito legal quando a gente fala de design e estrutura da sua tabela dinâmica. Como eu disse no início, às vezes a sua tabela dinâmica ela não é suporte, ela não fica escondida, ela é o relatório principal e acontece muito. Então, além dela ser bonita, ela tem que ficar estática. Ela não pode ficar movendo a largura das colunas. Isso é muito interessante. Imagina que eu coloquei manualmente aqui, ó, a coluna dos vendedores maior e a coluna dos meses aqui, ó, bem pequenininha, tá vendo? Deixei toda zoada em minha tabela dinâmica. Se eu atualizar a tabela dinâmica, olha o que vai acontecer. Atualizar, ela vai se ajustar automaticamente como padrão. Então, se você tiver colunas com valores maiores, ela vai se ajustar, ela vai ficar certinha ali, se ajustar. Só que isso não é interessante, considerando que você pode ter configurado página para impressão, considerando que você pode ter definido um espaço ali como suporte ou não. Então, você quer a tabela dinâmica estática. E como deixar a tabela dinâmica estática? Muito simples. Posiciona na tabela, análise de tabela dinâmica, opções de tabela dinâmica, eu venho aqui nessa opção, vai abrir a caixa opções de tabela dinâmica. Para fazer isso é logo aqui no início, ó, ajustar automaticamente a largura das colunas. Olha isso. Como padrão vem marcado, ou seja, a tabela dinâmica ela se ajusta automaticamente, mas se eu desmarcar essa opção, ela vai ficar estática mesmo. Vamos testar? Eu vou deixar aqui o vendedor maior, e eu vou deixar os meses de janeiro, fevereiro e março bem grande aqui. Então eu quero que ao atualizar fique sempre desse jeito, estático. Eu não quero que mude a largura das colunas. Vamos testar? Clico com o botão direito, atualizar. Olha o que aconteceu, gente.
não fica mais atualizando a largura das colunas. Eu defini como relatório estático. Então eu posso considerar que não houve nenhuma mudança de espaço e o meu relatório está intacto. Você percebeu que todos os capítulos desse vídeo são interessantes e importantes relacionados à tabela dinâmica? E muitas vezes a gente não conhece alguns deles, que poderia facilitar muito o nosso dia. Para finalizar, nós vamos abordar segmentação de dados em tabela dinâmica, um assunto especial. Quando a gente trabalha com dashboards, por exemplo, não dá mais para fazer dashboard hoje em dia sem falar de segmentação de dados. Onde a gente pode fazer segmentação de dados? Em tabela dinâmica e em tabelas. Houve uma atualização, você pode fazer segmentação numa tabela também. Nós vamos focar aqui em segmentação de dados. Lembra que nós temos uma base de dados nomeada? Então eu vou criar uma tabela dinâmica simples aqui. Inserir tabela dinâmica igual base vendas. Quero a tabela dinâmica na planilha existente e eu vou definir a célula aqui, ó, pode ser aqui em cima. Enter duas vezes, criei uma tabela dinâmica simples. A primeira pode ser vendedor e valor de vendas. Vou formatar a numeração aqui de forma bem rápida. E agora nós vamos fazer algo muito legal. Nós vamos criar uma primeira segmentação de dados, o que é muito simples. O que a gente precisa entender aqui é uma aula simples de segmentação. É como criar uma segmentação sobre uma tabela dinâmica e algo importante que muita gente não sabe. Como conectar essa segmentação em muitas tabelas dinâmicas. Isso é muito utilizado nos projetos de dashboard hoje em dia. Então eu criei essa tabela dinâmica, basta posicionar o cursor, guia, inserir e então eu posso trabalhar aqui, ó, segmentação de dados. Clico nessa opção. Quando eu clico em segmentação, que nada mais é do que um filtro muito especial do Excel, me mostra todos os campos. Lembra que a gente falou de campos lá no início? Ó? Todos os campos que eu tenho disponível na minha base estão disponíveis para a tabela dinâmica e estão disponíveis para segmentação de dados. Nada mais são do que os campos. Eu vou pegar os campos do ano e do estado aqui para a gente trabalhar. Quando eu aplico a segmentação, ela cria essas caixas muito legais que podem ser configuradas. Tem muitas aulas interessantes no canal sobre isso, mas a verdade é que elas servem para filtrar as informações. Então, considerando essa tabela dinâmica aqui dos vendedores, eu posso fazer filtros de forma muito simples. Posso filtrar o ano 2010, posso filtrar somente Bahia, por exemplo, e a tabela dinâmica vai interagindo automaticamente com a segmentação de dados. Mas tem um ponto aqui muito interessante. Eu vou limpar a segmentação de dados, a gente limpa nesse pequeno filtro aqui em cima, ou você pode limpar a segmentação de dados na guia dados, neste campo aqui, ó, filtrar, tá vendo? O que é importante você entender quando trabalha com segmentação de dados, principalmente em dashboards, é a conexão da segmentação de dados. Eu vou mostrar isso aqui na prática agora. Seleciona uma segmentação, habilita a guia segmentação de dados. Aí eu venho aqui neste comando, conexões. Olha o que está acontecendo aqui. A segmentação de dados foi criada sobre essa última tabela dinâmica, a tabela dinâmica 25. Então ela está conectada, está marcada. Isso significa que sempre que eu pressionar esses botões, a tabela dinâmica vai interagir. Parece óbvio, mas olha o que vai acontecer agora. Vou fechar a caixa de conexões e vou criar uma nova tabela dinâmica. Inserir, tabela dinâmica, igual base vendas. Na planilha existente, nesta célula aqui, enter duas vezes, criei uma nova tabela dinâmica. Essa próxima tabela dinâmica eu quero departamento e valor. Vou configurar os valores, Ctrl Shift, exclamação. Olha o que acontece agora. Se eu filtrar 2010, está funcionando na tabela dinâmica da esquerda, mas não está funcionando na tabela dinâmica da direita. Vou limpar e vou escolher, por exemplo, o estado, Ceará. Olha o que acontece. Está atuando na esquerda, mas não está atuando na direita. Porque a segmentação de dados não está conectada à nova tabela dinâmica que eu criei. Somente por isso. Como resolver esse problema? Venho aqui na segmentação de dados, guia segmentação, conexões. E olha o que eu vou fazer. Eu vou conectar a tabela dinâmica 26, que é exatamente a última que eu criei. Quando eu conecto essa tabela dinâmica, olha o que vai acontecer. Se eu pressionar 2012, vai interagir os dois lados, as duas tabelas dinâmicas. Se eu escolher venda somente de Minas Gerais, olha o que aconteceu. Filtrou desse lado também. Eu conectei as duas tabelas dinâmicas. Everton, dá uma dica aí para conectar de forma mais fácil.
Simples. Você faz a primeira, ela já vai sair conectada, já que você criou a segmentação a partir da tabela dinâmica, então ela já sai conectada. Basta você fazer isso aqui, ó. Pega uma tabela dinâmica pronta, Ctrl C, Ctrl V e muda a característica dela. Agora eu tiro o departamento e ponho gestor, Ctrl C, Ctrl V mais uma vez e mudo a característica. Tiro o gestor e ponho departamento, por exemplo. Agora eu posso filtrar a segmentação de dados e todas as tabelas dinâmicas vão funcionar, porque todas estão conectadas perfeitamente. Terminamos a nossa aula de imersão em tabela dinâmica. Lembrando que a aula de imersão em tabela dinâmica é o primeiro de uma série de blocos importantes que a gente vai trazer do Excel, como imersão em funções, imersão em gráficos e dashboards, imersão em macros e VBA e outros assuntos sensacionais que eu vou trazer do Excel. É muito interessante porque você tira todas as dúvidas de um assunto específico. Não tem como assistir um vídeo como esse, com 17 capítulos relacionados à tabela dinâmica e não mudar o seu nível, o seu patamar do assunto. Lembrando também que essa planilha está disponível na descrição, lembrando que existe um curso relacionado idêntico, com o mesmo conteúdo, com os mesmos vídeos, mas com alguns recursos a mais. Vídeos extras para você praticar outras situações além das que eu mostrei e alguns recursos da plataforma. Sem contar que você pode ter o certificado de imersão em tabela dinâmica, isso é muito legal. Então essa foi a aula de imersão em tabela dinâmica, a gente vai lançar as aulas de imersão sempre na quinta-feira, às 19 horas, e tem muita coisa para chegar. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.